próxima aula hoje também é de grande importância. Economia e trabalho no segundo reinado. Peço que vocês abram aí, então, inicialmente na página 314 do seu livro de História. Repito, livro de Geografia, nós encerramos. Né? Jeová seja louvado. E agora nós estamos aproveitando a aula de História, a aula de Geografia, para avançar com História. A primeira questão... legal, legal. Nos traz aqui, ó, o papel do café como nosso principal produto. Vocês estão vendo ali, né, a alternativa E, mas vamos aproveitar para ver o desempenho do café em relação aos outros produtos da nossa pauta de exportação ao longo do século XIX. Vejam que no período inicial, aqui, ó, na década 21-30, o café responde por menos de 20%. No início do período imperial, né? 1822 começou o Império, né? E aí, no final aqui do Império, em 1881, ele já responde por 61%. Então, né, ele triplica a importância dele na nossa pauta de exportação. O Rei Café, né? Inclusive ontem foi dia do café. O Rei Café, tá? Ele se torna particularmente importante quando você olha o declínio dos outros produtos. Olha a cana-de-açúcar, ó, que parte de 1/3 em 1821 da nossa receita para menos de 10% no final da República. Açúcar de beterraba, produção das Antilhas, né? Então, enquanto o café triplicou, o açúcar se reduziu aí, né, em 2/3. Tá? O algodão tem aquele comportamento que eu queria que vocês lembrassem, né? O algodão lá do Maranhão, né? Ó, nesse período aqui ele tem um salto. Lembra por quê? Guerra Civil dos Estados Unidos. Ó. Desorganiza a produção algodoeira, né? As redes de comércio lá dos Estados Unidos para a Inglaterra. A Inglaterra passa a comprar da gente. Quando acaba a Guerra Civil, o algodão cai pela metade, depois cai pela metade da metade. O fumo, né, sempre aí uma produção marginal, né, tá? O cacau, que vai ter um salto aqui no final, ó. Olha que interessante o cacau. Uma planta amazônica cultivada por sombreamento no sul da Bahia, Itabuna, Ilhéus, Valença. Que delícia as praias daquele lugar, né? Muito bem. Por que ele tem esse salto de 0,5 para 1,6? Por causa da indústria alimentícia. Né? A indústria alimentícia que vai se desenvolver lá na Europa, principalmente, e vai precisar de cacau. Só não vai ficar mais forte aqui a produção porque mudas de cacau serão contrabandeadas para as colônias inglesas da África, né? E aí a nossa produção de cacau vai diminuir de importância, de participação, tá? Então, nós temos aí esses produtos. Vejam que são todos produtos agrícolas, né? E produtos que nós ainda exportamos, ó. Todos esses produtos aqui, mais a soja, mais o milho, mais o minério de ferro. Nós continuamos sendo exportadores de produtos primários, produtos baratos, produtos de baixo valor agregado. Bem, a partir da análise do quadro, então aqui não esquece do Rei Café, hein? A partir da análise do quadro, é correto afirmar sobre a economia brasileira tendência de concentração da região Nordeste. Não, o café, né, é região Sudeste. Há, no final do século XIX, descentralização regional, diversificação. Não, há uma centralização. Olha o café, 60%. Não há descentralização. A exportação de produtos agrícolas entrou em decadência ao longo do século XIX. Não, você está vendo algum outro produto ser exportado aqui? Depende do produto que interessa ao centro capitalista. Eles não querem mais açúcar do Brasil, eles querem café. Quando interessa para eles algodão, a gente vende algodão. Quando interessa café, a gente vende café. Quando interessa soja, a gente transforma o Brasil numa plantação de soja gigantesca.
Se caracteriza pela predominância de produtos agrícolas vinculados à subsistência. Não, não. Vinculados ao plantation, não à subsistência. Tá? Então, exportação agrícola concentrando na região sudeste essa produção. Portanto, alternativa E. Segunda questão, Universidade Federal do Piauí, falando sobre o Visconde e depois Barão de Mauá. Tá? Por isso que às vezes é importante saber o cara, né? Quem é o cara, o nome dele. Ó, Irineu Evangelista de Souza, ele termina o último título, o título de nobreza mais alto que ele tem é de Barão de Mauá, tá? Não de Visconde de Mauá, tá bom? Mauá no Pier Mauá, e depois Mauá, a nossa cidade aqui, ao lado. Ele deu nome ao colégio também, né, professor? Também, exatamente. Exatamente. Colégio esse que depois foi do seu Abraham Kaczynski, dono de uma empresa chamada COFAP, que hoje em dia acho que nem existe mais, né? Magnete Marelli. Tudo bem. O nome de Irineu Evangelista de Souza vincula-se à ideia de modernização do Brasil na segunda metade do século XIX, aproveitando a tarifa protecionista Alves Branco que deixava os produtos ingleses mais caros, aproveitando-se também de uma disponibilidade de capital, já que o Brasil internalizava os lucros do capital cafeeiro. Se vocês lembrarem, vamos lembrar um pouquinho. O lucro da cana-de-açúcar ia para Portugal. O lucro do ouro ia para Portugal. O lucro do pau-brasil ia para Portugal. O primeiro ciclo econômico cuja lucratividade ficou no Brasil, permitindo alguma acumulação para poder investir, foi a indústria. Além disso, convém lembrar que, com o fim da escravidão, o fim do tráfico, né, de escravos, com a lei Eusébio de Queiroz, fez com que muitos capitais que eram usados para comprar e vender escravos fossem agora utilizados para a indústria. Então, o capital também vem daí, né? Do fim do tráfico de escravos, da acumulação primitiva por conta do café, da maior disponibilidade também de mão de obra, que começa a chegar, tá? É um processo lento lá. Muito bem. Declínio, o que ele está perguntando? É que se expressa por meio do quê, né? Então vamos ver. Declínio da produção cafeira. Não, nós vimos no gráfico anterior que o café só aumentou sua participação. O fato, quem nos dera, hein, pessoal? Olha, já pensou se isso fosse verdade? O Brasil deixar de ser uma nação agroexportadora. Ah, que maravilha seria. Uma vez Essa a gente tem vontade de assinar, né, professor? até hoje, até hoje. Uma vez perguntaram para o Barão de Mauá: você prefere ouro ou prefere ferro? Ele falou: prefiro ferro, porque ouro nós já tivemos demais e continuamos pobres. Enquanto que a Inglaterra, que só tem minério de ferro, naquela época, né, é o país mais poderoso do mundo, infelizmente. Bom, aumento das atividades industriais no país, estradas de ferro, inclusive essa que passa aqui por Ribeirão, melhorias urbanas, com surgimento até mesmo de uma certa atividade bancária, alguma indústria de sacarias, né, de produtos alimentícios voltados também aos imigrantes, tá? Então, uma industrialização leve, né, uma industrialização intensiva em mão de obra. E as estradas de ferro, que ele, inclusive, ajudou a construir várias, né? Substitutivo de valores culturais da Inglaterra por comerciantes franceses. Isso aqui é absurdo, não dá nem para comentar, né? Movimento em prol do nacionalismo econômico. Nacionalismo econômico, gente, só para deixar claro, só começa a fazer sentido no Brasil a partir do governo Getúlio Vargas, tá? Lá em 1930, nós começamos a ter um discurso mais nacionalista. Ah, essa também é boa. Eu gosto de questão que tem tabelinha, grafiquinho. Muito bem. Percebam como, quando nós estamos chegando perto da assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, o número de escravos aumenta, né? O pessoal procura trazer escravo rapidamente antes que a lei entre em vigor. Depois que a lei entra em vigor,
ainda por contrabando, né, vamos dizer assim, nós temos a entrada de 6.500 escravos. Nós passamos de 378 mil para 6 mil. Tá? E aqui, né, de 327, 400, é um número mais ou menos estável. Tá? E depois, de 61 a 70, zero. Acabou a entrada de escravos no Brasil. Nós passamos a ter o tráfico interprovincial, e depois do tráfico interprovincial, né, de escravos do Nordeste decadente para o Sudeste em ascensão, nós passamos já, enquanto isso acontecia, a entrada maciça dos imigrantes para substituir a mão de obra escrava. Pelos dados apresentados, pode-se concluir que no século XIX, a importação de mão de obra escrava diminuiu em decorrência da crise da economia cafeira? Não, não é isso, não. É pressão da Inglaterra com o Bill Aberdeen, né? A modernização da economia cafeira. Então, não é por conta de. Até porque nós vimos lá anteriormente, o café só aumentou sua participação. O surto industrial de Mauá, a queda da importação de mão de obra. Não, seria bom também se isso tivesse acontecido, mas não é verdade. Né? O Brasil, inclusive, um dos fatos que leva o Barão de Mauá à falência é o pequeno mercado consumidor, já que o escravo não consumia, ou consumia muito pouco. Né? A expansão da economia açucareira. A economia açucareira entrou em decadência. Proibição do tráfico negreiro, Lei Eusébio de Queiroz, provocando alteração no abastecimento de mão de obra no setor cafeiro, que passou a contar com os imigrantes. Ó, cuidado, hein? Deixa eu fazer uma observação aqui, gente. Aqui, eu queria que vocês lembrassem do seguinte. Peraí. Ninguém se mexe. Aqui, ó, são duas coisas que vocês têm que lembrar. Primeira, a lei que vem lá da Inglaterra, o Bill Aberdeen. É uma lei inglesa que permite aos ingleses, a marinha inglesa, se apoderar de navios que ela encontrasse carregando escravos. A carga, os escravos, seriam levados de volta ao porto de origem e o navio ficaria para a Inglaterra. O que o Brasil faz em resposta a essa lei? Por que a Inglaterra faz isso? Ela quer ampliar o mercado consumidor, ela desculpa as religiosas e tal, mas as questões são basicamente econômicas. Essa lei, aqui no Brasil, ela é seguida pela Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Tá? Proíbe o tráfico de escravos. E diz que os brasileiros é que vão fazer a fiscalização. Vocês já devem ter ouvido a expressão, não sei se já ouviram, só para inglês ver. Finge que faz, é só para inglês ver. A gente fingia que fazia a fiscalização. Inclusive, quando vocês forem lá para Pernambuco, vão dizer para vocês vão lá visitar Porto de Galinhas. Vão dizer que esse nome, lá em Pernambuco, é por causa de uns corais que tem lá um formato meio de ninho. É mentira. Esse nome é porque os navios negreiros que chegavam da África trazendo escravos escondidos, quando o inglês ia fiscalizar, em cima, na parte de cima do navio, embaixo estavam os escravos traficados no porão, e em cima tinha galinha da Angola. Né? Galinha da Angola. E o que tem naquele navio lá? Ih, rapaz, tem galinha da Angola. Fedor do caramba. Por isso, Porto de Galinhas, para enganar a fiscalização. Tá? E essa expressão também, só para inglês ver, né? Finge que faz, mas não faz, vem dessa época aqui. E a última coisinha a lembrar, por favor, desse processo que eu queria que vocês tivessem muita consciência, é que nós vamos ter aqui também a lei de terras no Brasil, hein? A lei de terras. Então, enquanto os escravos iam sendo libertados, enquanto os imigrantes iam chegando, eles não podiam, nenhum desses dois grupos, nem escravos, nem imigrantes, podiam ocupar terra.
Então, nós não temos reforma agrária. Nós garantimos a continuação do plantation, da economia agroexportadora. Temos ainda, só para relembrar, 2 ou 3 leis auxiliares aqui, né? Vamos lembrar? Ó, as leis auxiliares, as leis, né, do abolicionismo, leis abolicionistas, né? Então, leis que foram permitindo gradualmente aí, né, a liberação. A primeira lei, vocês se lembram, é a lei dos sexagenários. Dizia que libertava o senhor de ter que sustentar os escravos depois que eles completavam 60 anos. A lei Saraiva Cotegipe, ou lei do ventre livre, quando um bebê nascia filho de escravos, ele era considerado livre, embora ele não pudesse ir para lugar nenhum. E, finalmente, a lei áurea, a lei dourada, assinada no dia 13 de maio de 1888, que previa, então, a abolição completa. Só que a abolição, vamos lembrar, sem reforma agrária e sem indenização. Ó, então, uma lei incompleta, né? Sem reforma agrária, quer dizer, não permitia o ingresso da população que estava agora sendo libertada na economia e sem indenização aos senhores de escravos, o que fazia com que não pudesse também mais o império se sustentar, né? É um dos motivos, inclusive, que explicam aí o fim da elite, do apoio da elite agrária Professor, ao império. Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Deixa. Quando eles viam um navio, né, com os escravos, Ah, você não falou que eles acorrentavam eles e jogavam no mar? jogava no mar, isso. Só que você deve lembrar que ele não perdia o navio, mas perdia tudo que tinha investido nos escravos, né? Tá? Então, era um risco. Torna-se um negócio de risco. E o escravo era desculpa, é o termo que eu vou usar, né? Entre aspas, o escravo era uma mercadoria muito cara, tá? O escravo era uma mercadoria muito cara. Então, era melhor encontrar uma solução mais barata, que era trazer o imigrante para o Brasil, tá? Então, realmente jogava-se a carga ao mar, né? Jogava-se essa carga ao mar. Isso infelizmente acontecia assim. Só que gerava prejuízo, né? E aí, quando o comércio começa a gerar prejuízo, ele é abandonado e passa a vir o imigrante. Torna-se mais barato trazer o imigrante. Tá bom? Pessoal, então é importante lembrar desses itens aqui, ó, tá? A questão do abolicionismo passa muito por isso aqui. Bem, depois temos uma segunda questão aqui, ó. Em certo sentido, os portugueses, os espanhóis e os italianos, está falando dos imigrantes, né? Compondo os maiores contingentes imigratórios para o Brasil. Vamos lembrar, né? Português sempre veio para cá, não tem barreira do idioma. Espanha já não tinha mais os seus impérios coloniais, estava sobrando espanhol na Espanha, manda para algum lugar. A Itália e a Alemanha, depois das suas unificações, não conseguiram grandes impérios, então eles tinham que mandar seu excedente demográfico aqui para o Brasil mesmo, ou para outros países, né? Estados Unidos, Argentina, recebiam esses povos. Ingleses, franceses, iam para suas colônias, né? Para a Índia, para a África, etc. Entre a independência e a Primeira Guerra Mundial, satisfaziam as reivindicações de 2 grupos de pressões nacionais. Tá? Muito bem. Uma das reivindicações atendidas com a entrada dos imigrantes foi, né, claro, a política do embranquecimento. Então, tem uma questão ideológica,
Lembra aquele quadro que nós vimos, né? A redenção de Kant, tem a questão ideológica super falsa desse branqueamento como forma de melhorar a etnia brasileira, né? E também a questão econômica, substituir os escravos, tá? Ó, políticos nortistas, essa a área de fronteira que ele se refere é a Amazônia, né? Até hoje não colonizamos lá, tá? Fazendeiros escravagistas para aumentar a produção canavieira. Não, os escravagistas não, eles estavam liberando escravos, na verdade, tá? E a produção canavieira estava caindo. Industriais paulistas para mão de obra especializada. Quem vinha para cá, só num segundo momento é que virou operário. Políticos europeus para resolver problemas da unificação nacional. Tá, mas aqui, ó, ele está falando sobre pressões nacionais, né? Pressões internas do Brasil e não questões ligadas à área de origem dos imigrantes à Europa. Bom, então vamos lá. Negro, filho de escrava e fidalgo. Fidalgo é nobre, né? Fidalgo, filho de alguém. Fidalgo, filho de algo. Você sabe quem é o pai. Fidalgo, português, sabe a linhagem. O baiano Luiz Gama, grande poeta, hein? Espumas Flutuantes. Vocês devem ter lido lá sobre ele. Fez da lei e das letras suas armas para lutar pela liberdade. Olha que história. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Isso, grande poeta Luiz Gama, advogado, abolicionista, né? Tem uns abolicionistas importantes que vocês deveriam conhecer, viu, pessoal? Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama, os irmãos Rebouças. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata, quer dizer, um cara que aprendia sozinho, advogado sem diploma, o rábula, né, que isso era possível, né, para defender os mais pobres, era a diferença entre o advogado e o doutor, né, como se fala até hoje. O doutor era o advogado com diploma. Fez do direito o seu ofício e transformou-se, em pouco tempo, num proeminente advogado da causa abolicionista. Bonito, gostei. Gostei que essa questão falou dele. A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama, esse pedacinho que a gente leu agora, exemplifica o quê? A impossibilidade de ascensão social? Não, ele conseguiu, né? Ascender socialmente, embora fosse um caso em 1 milhão, né? Mas não é isso que está sendo mostrado aqui na história dele. Aí sim, extrema dificuldade de projeção de intelectuais negros num contexto de exclusão, né? Utilização do direito da lei como forma de luta pela liberdade. Tá? Então ele conseguiu provar que ele nasceu livre, né? Tornou-se advogado pela causa abolicionista. Né? De novo aqui, ó, inviabilizava mecanismo de ascensão. Não, dificultava, mas não inviabilizava. Né? Possibilidade de ascensão social viabilizada, aqui, ó, apoio da elite dominante. Não. A elite não estava querendo que um mestiço, filho de pai português, se tornasse alguém na vida, não. Troca de favores entre um representante negro e a elite agrária. A elite agrária escravista não está trocando favor nenhum, ele tem que provar, né? Tem favor nenhum envolvido nisso, não. Por isso, alternativa B. O Joaquim Nabuco, ó. Abolicionismo de Joaquim Nabuco. Esse cara era um gênio. Grande abolicionista, viu? O mandato da gente negra. Vamos ler. O abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos fatores que levaram à abolição da escravidão com as palavras: 5 ações cooperaram para o resultado final. Então vamos ver quais são as 5 ações. Primeiro, o espírito daqueles que criavam
a opinião pela ideia. Então, através dos jornais, né, pessoal? Através das associações abolicionistas, dos clubes abolicionistas, você ia difundindo a ideia da libertação dos escravos. Isso é fundamental, ganhar as mentes e os corações das pessoas. O sentimento que se faziam valer por meio do parlamento, dos encontros, da imprensa, do ensino superior, né, os estudantes das faculdades, do púlpito, né, do lugar onde as pessoas vão falar politicamente, e dos tribunais. Segundo, a ação coercitiva dos que se propunham a destruir a escravidão. Então, a polícia, né, além da polícia, os grupos de pessoas que atacavam fazendas, isso acontecia, atacavam fazendas onde ainda havia escravos, né, arrebatando os escravos ao poder dos senhores. Terceiro, a ação dos próprios proprietários, que começam a trazer imigrantes, por exemplo, e iam libertando aí os escravos. Quarto, a ação da política, como nós vimos, através das leis, né? As leis abolicionistas, ventre livre, sexagenários, etc. E a ação da família imperial, lembrando que Joaquim Nabuco era monarquista, né? Então, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Então, ele dá esse destaque para eles aí. No texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição foi resultado de uma luta de ideias, não há prática revolucionária sem teoria revolucionária, né? Associada a ações contra a organização escravista, inclusive leilões enfim, arrecadação de dinheiro para conseguir a libertação de escravos, né? Tem o caso também de um fazendeiro que era abolicionista e ele herda a fazenda cheia de escravos, teve vários casos assim, e ele liberta os escravos, tá? Estadistas, que faziam as leis, e a família imperial, que que vai pôr uma pá de cal, né? Lembrando que Dom Pedro II, inclusive, era contra a escravidão, né? A família imperial não tinha escravos, né? A família imperial brasileira não tinha escravos. Então nós temos todos esses elementos se juntando aí. Tá? Não vou ler as demais, que seria cansativo, seria ocioso. Bem, repito então, no nosso último encontro de hoje, deixa eu salvar aqui. No nosso último encontro de hoje, interessante. Nosso último encontro de hoje, nós teremos, então, a aula sobre a política externa do Segundo Reinado. Ó, já tivemos política interna, já tivemos economia, trabalho, agora vem política externa e depois decadência do Segundo Império. Tchauzinho, às 11h30 a gente se vê de novo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até lá. Fiquem com Deus.